uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mundial FM de Pirassununga e do nosso programa Radar Jurídico. Hoje aqui ao meu lado tenho o prazer de ter a companhia do Dr. Marco Aurélio Carpes, fundador do escritório Carpes e Matias, e vamos tratar hoje de direito previdenciário, mais profundamente em aposentadoria para PCD. Boa tarde, doutor. Como é que vai? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você. Na verdade, é uma honra, né? A gente que já trabalhou junto e chegar nesse passo aqui também interessante e importante. Antes de mais nada, aqui em nome da Carpes e Matias e todo o time, a doutora Elaine e o pessoal, nosso time lá, fizemos aqui uma lembrança para você, um presente aí, com o nosso logo, né, a logomarca do escritório, junto com o de vocês aí do Podital, para a gente seguir em frente, seguir junto. E nesse radar, o direito, né? Está no seu radar, né? Mais ou menos a ideia, né? De que vocês têm aí. Que bacana. Ó, vou apontar aqui para a câmera, para os nossos ouvintes e internautas verem aqui. Agradeço, doutor. Valeu. Você sabe que é uma satisfação, né? Ter você aqui. Como o doutor disse, você abriu as portas para mim aqui na advocacia em Pirassununga. Foi o primeiro escritório que eu trabalhei, de verdade, o escritório que me abriu as portas, me mostrou como é que funciona o escritório de advocacia e sou eternamente grato por todo o aprendizado que eu tive, pelo tempo que a gente trabalhou junto. E, bom, vamos iniciar aqui, é um tema super interessante e eu acho que vai de encontro aí com o anseio da população. Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre esse tema, tá? Então, aposentadoria para pessoas com deficiência, né? O PCD. A gente aqui vive num país onde milhões de cidadãos convivem com alguma forma de deficiência. E garantir o acesso a direitos previdenciários justos e adequados não é apenas uma questão legal, mas um pilar fundamental para a inclusão social e a dignidade e autonomia dessas pessoas. Então, a gente discutir esse tema, né, do PCD, lançar luz sobre essas particularidades, esses desafios enfrentados por esses trabalhadores que, ao longo das suas jornadas, né, receberam barreiras que muitas vezes precisam ser superadas, além do mercado de trabalho, esgotando ali seus limites, suas condições. Então, a gente vai debater esse tema, tentar desvendar aí os mistérios, né? As pegadinhas dessa aposentadoria, de uma forma que a população consiga entender. Então, doutor, para a gente iniciar aqui esse bate-papo, essa conversa, você poderia ali dar uma explicação para os nossos ouvintes de qual que é o significado do PCD, né? O que é isso, para quem já ouviu falar, mas ainda não tem assim, uma familiaridade com a... doutor, só um minutinho. Claro. Uma coisa que eu sempre esqueço toda vez, né, Betinho, no início dos programas, deixar o nosso WhatsApp para perguntas. Legal. Então fica lá, o WhatsApp da Mundial é o 19, o 99793-9785. Tá com a palavra, doutor. Tá joia. Quer repetir? Porque aí o pessoal anota lá. Do WhatsApp? Isso, seu WhatsApp. O WhatsApp é o 19 99793 9785. Tá na tela, legal. Pronto. Que bom. Então o ouvinte está aí. Obrigado mais uma vez, então. A ideia é da gente trazer o mais tranquilo possível, né, numa linguagem mais acessível possível, para que todos entendam aqui esse tema. Eu venho de uma família, né, de professores, meu pai e minha mãe principalmente já foi professora na PAI, na época da professora Joilda, o pessoal conhece muito, né, e ela veio fazer a inclusão dos surdos, né, que são os deficientes sensoriais, deficientes auditivos, né, e eu ainda era criança, então eu vivo até hoje. A minha mãe é uma das que combatem, né, essa inclusão. Combatem porque há um estigma na sociedade, há um preconceito ainda. E a legislação não era nem próxima. As legislações que a gente tem são de 2013. É super recente, né? A lei de inclusão, tudo isso. A lei da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, ele é um tema novo, que não deveria, porque nós temos deficientes há milênios, né? Literalmente milênios. Mas que bom que a nossa sociedade tem despertado, não só a parte jurídica, obviamente, mas nós temos entendido melhor a inclusão daqueles que são diferentes, tornar os diferentes iguais, digamos assim, como a gente vê na nossa Constituição. Então, ele tem
têm que ter um diferencial porque eles são diferentes, né? Nasceram ou adquiriram essa condição de pessoa com deficiência nesse direito que não previa direitos diferenciados para eles, assim como a gente tem algumas outras aposentadorias que tinham a especialidade e tudo mais. E o que mais acontece, doutora Agnello, é que há um desconhecimento muito grande. E quando tem um conhecimento, ainda é um conhecimento deturpado. Obviamente que em 1 hora, aqui ou menos agora, 50 minutos, a gente não vai conseguir passar, e nem é ideia tecnicamente disso, mas é começar a trazer esse conhecimento, como eu sempre digo, né? Conhecimento só é bom se compartilhado e aplicado. Então a ideia é que eu compartilhe tudo aquilo que eu aprendi, estou aprendendo ao longo do tempo, para que o cidadão ouvinte, né, tenha condições de avaliar se de repente é o caso dele e se ele tem talvez direito a uma aposentadoria PCD, que hoje é uma aposentadoria mais vantajosa de tudo que a gente tem. Tá? Então, basicamente, é o que a gente vai falar hoje. E eu acho que vai ajudar muita gente, porque os que conhecem de forma distorcida e confundem deficiência com doença, com incapacidade. E também, e eu tinha essa visão, talvez até certo pouco tempo atrás, a gente imagina só a deficiência física. Tem outros tipos de deficiência, né? E a gente precisa, aquelas que não são aparentes. Então, pelo menos o que vem na minha cabeça quando a gente fala de deficiente é um cadeirante, na maioria das vezes. E é até legal o doutor falar isso. Eu lembro quando eu fiz o convite, né, para o doutor participar do programa, a gente já estava ali debatendo qual o tema que a gente ia trazer, né, e aí veio essa questão do PCD, e você me mandou uma arte, um vídeo, falando da alteração do sinal, né, que como o doutor disse, até então, para PCD, a gente imagina aquele símbolo do cadeirante, né, da cadeira de rodas, né? Agora mudou, né, doutor? E hoje, olha que legal, é muito bacana você chamar isso, porque essa alteração é muito recente. Já tem lugares, eu fui num cartório de notas em Valinhos, que é onde eu tenho outra unidade de escritório, e ele é praticamente os pontos, né, das deficiências sensoriais, psíquicas, psiquiátricas, psicológicas e tudo mais, todos os tipos de deficiência, e na verdade é um abraço, então é acolhedor, é a ideia da inclusão, a ideia do acolhimento e entender que ninguém é portador de deficiência. Ninguém quer portar a deficiência. Se fosse portar, eu estou portando, agora eu não vou portar mais, né? Eu deixo de pegar essa. E é algo que ou nasceu ou que se desenvolveu, aconteceu por conta de um acidente, alguma doença. E é isso que a gente vai explicar melhor. E esse símbolo é importante a gente falar depois. Pode colocar, não sei se eu tenho aqui agora na tela, mas mais para frente é legal, mudou. Então, o pessoal vai começar a ver um desenho talvez estranho, mas ele é muito mais inclusivo, isso. Ele abarca todos os tipos de deficiência, né? Então, isso é legal, mostra ele com a imagem, né? Eu sempre falo que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? É o que a gente aprende. Então, essa imagem vai traduzir essa inclusão e esses pontos significam as deficiências que a gente tem que incluir na sociedade. São pessoas que estão vivendo como nós, né? Precisam comer, beber, viver, comprar, trabalhar em alguns casos, quando possível. Então, a gente precisa já começar a mudar a imagem disso, nem que seja num símbolo que representa essa inclusão, o símbolo que representa os deficientes. E, doutor, essa legislação propriamente dita, ela teve início basicamente quando? Ela é recente, ela... Como eu disse, ela ainda é recente, né? A lei da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é de 2013, então, especificamente. Se for ver, a gente está há pouco mais de 10 anos, né? E você sabe, você é colega, 10 anos no direito é muito, muito novo ainda, né? Tudo muito recente. Até a gente aplicar é recente. Depois subveio aí a lei brasileira de inclusão. Aí sim, também eu diria que ela veio para regulamentar. Mas, obviamente, nasce nos direitos e garantias fundamentais da Constituição de 88. Né? É lá que tem o princípio. Do princípio, a gente levou de 88 a 2013 para ter uma lei específica tratando dessa questão da aposentadoria para o PCD, pessoa com deficiência. E, finalmente, eu diria que não é bem isso, mas ela veio regulamentar e ela veio abarcar com uma quantidade maior aí essa lei da inclusão brasileira, porque aí vai conseguir identificar que o deficiente, essas distorções que tinham. Então, a Constituição, basicamente, resumindo, trazia esse conceito de proteger os desiguais de forma igual. Depois a gente teve a lei muito tardia, 2013 agora, eu acho que levou muito tempo para chegar nisso. E também, recentemente, a lei de inclusão. Tem algumas outras leis esparsas, obviamente, mas essas são as principais que a gente usa para trabalhar com esse tema. E, doutor, segue as mesmas modalidades de uma aposentadoria comum?
Sim, nós temos, na verdade, dois tipos, né? A aposentadoria PCD da pessoa com idade, obviamente ela tem que ter a idade mínima, e a aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de pagamento, tempo que você contribui, né, para o INSS, seja por carnê, seja pagando também através de um empregador, quando você está trabalhando em alguma empresa. Na aposentadoria por idade, o homem tem uma exigência menor, então ele tem que ter 60 anos de idade. Então ele ganha, eu diria, ele se aposenta antes. Numa linguagem simples, aqui a gente não está falando para os nossos colegas, não é uma aula, Sim, e sim. sim uma ideia de informar para as pessoas conseguirem entender. Então o homem hoje, com deficiência por idade, pode se aposentar com 60 anos. Tem outro requisito, mas com relação à idade é isso. E a mulher já vai para 55 anos para as mulheres e 60 anos para o homem. Aí tem uma diferença que todo mundo me pergunta, vamos fazer um parênteses aqui, poxa, mas por que a mulher ainda tem 5 anos a mais de vantagem? Tem uma questão científica, biológica, estudada, que o corpo humano da mulher realmente tem não só um desgaste maior, mas ele tem vamos dizer aí, para não parecer nem machista nem feminista, né? Mas biologicamente o corpo tem um desgaste maior perante o trabalho, perante a vida da mulher, e ela tem uma força menor, né? Isso é visível, né? Talvez a sua esposa e a minha não tenham a mesma força que nós para levantar um peso, é comum. Então, volto a dizer, não é machismo nem feminismo, isso é só uma ideia de tentar explicar essa diferença do legislador em proteger as mulheres, porque tem biologicamente um estudo científico por trás que analisa dessa forma. Então, homem 60, mulher com 55. Já por tempo de contribuição, a gente entra nesse outro questionamento que a gente estava conversando. Vai depender se existe, obviamente, a deficiência, e se ela é leve, os graus que ela tem, né? O leve, o moderado ou o grave. Obviamente, conforme mais gravoso, mais tempo, ou melhor, menos tempo você vai ter. Então, se a aposentadoria está nesse marco aqui de uma pessoa sem deficiência, se for por idade, 60 anos homem, 55 anos mulher. Já no tempo de contribuição, a gente vai ter uma situação de identificar a deficiência e depois verificar se ela é leve, moderada ou grave. Obviamente, aquela que for mais grave vai diminuir vai trazer um menor tempo de aposentadoria. Vai se aposentar antes daquele que não tem deficiência, daquele que tem uma deficiência leve, daquele que tem deficiência moderada ou grave. E aí tem as escalas ali. O grave, o homem tem 25 anos de contribuição na condição de deficiente. Então, se ele pagou, ele já era deficiente nessa condição, 25 anos, e for verificada por um exame médico e também social, é o análise biopsicossocial, vou explicar melhor depois, ele pode se aposentar com 25. Se for moderada, o homem com 29. E se for leve, o homem com 33. E a mulher com 20 anos, se for grave. Lembra daquela diferença sempre de 5 anos do homem para a mulher, que a gente já explicou. 24 anos para a mulher, se for moderada, e 28 anos para a mulher também, se for leve, né? Agora entra num ponto muito, muito importante, e a gente já comentou aqui antes do Podital, mas não podemos confundir deficiência com incapacidade por trabalho, incapacidade laborativa. Essa é a maior bagunça. Então, veja que o desenho que indicava o deficiente traz para a gente uma certa confusão. O que se foi construindo na sociedade também distorce um pouco a realidade ou do que a lei prevê. As leis são novas, né? Então, a gente tem uma situação que a gente tem que reorganizar algumas ideias. Então, a pessoa pode ter uma aposentadoria PCD, ela pode ser PCD, tá? Mas ela pode trabalhar. Quantos PCDs você conhece que trabalham? Sim, né? Até vamos pensar assim, em questões de funcionalismo público, grandes empresas têm vagas destinadas para PCD, né? Exatamente, já tem uma legislação, tem outras legislações esparsas, a trabalhista prevê aquele número de vagas mínimo numa empresa, com número X de funcionários, tem que ser preenchida aquelas vagas do PCD. É exatamente esse ponto que a gente tem que trabalhar e entender, né? Então, essas leis servem tudo para a gente ajudar, obviamente, esses cidadãos, e isso eles vão devolver para a comunidade. Mas voltando ao ponto que esse talvez seja da uma hora que a gente vai falar aqui, dos 60 minutos, é importante. Nós não podemos confundir deficiência com doença e com incapacidade. São coisas diferentes. A deficiência, para verificar se existe, ela tem que ser feito um exame biopsicossocial. Por que esse nome feio, né, que se colocou? Na verdade, ele tem que ser a junção de uma análise médica com a questão social. Então, eu vou tentar esmiuçar o conceito de deficiência agora. Deficiente é aquele que, em igualdade de condições, ou seja, se você colocar uma pessoa aqui, PCD, para subir essa escada que eu subi agora, ela não vai ter igualdade com você. Porque as limitações, no caso do exemplo que eu dei, físicas,
não deixam ela vencer essas barreiras, ou vence de uma forma muito mais complicada. Talvez um cadeirante com peso médio, 2, 3 ali, levantariam ela, mas a gente não tem acessibilidade aqui. É só uma questão também, né? Mas é um exemplo que eu dei, do deficiente sempre fica mais fácil do que as deficiências que não são visuais, que a gente não consegue palpar. Então, basicamente, tem que ser analisado as limitações dessa pessoa decorrente dessa deficiência, as barreiras que ela enfrenta, né, para conseguir viver em condições, não é o termo correto de falar, normais, mas em condições iguais à sua, iguais ao Betinho que está aqui, que sobe e desce essa escada sem maiores problemas. Talvez um mais ofegante que o outro, mas isso não é limitação. E aí, por que se confunde com doença? Porque geralmente a deficiência vem de uma doença. Doença disso, daquilo, doença física, tal, sensorial, mental, etc., psicológica. Mas a questão é que essa doença também não é tecnicamente correto dizer isso, mas é para ficar. Ela gera uma deficiência. É isso que tem que ver. E como eu já falei, a outra confusão que se faz é: tenho uma deficiência, mas eu consigo trabalhar. Ah, então eu não sou deficiente. Não, também não é isso. Ou acontece casos que a deficiência realmente é muito grave e impede a pessoa de qualquer tipo de desenvolver qualquer tipo de atividade laborativa, seja ela remunerada ou não, enfim. Então, esse é o ponto central dessa conversa. A partir daí a gente começa a esmiuçar. Então, assim, doutor, eu tenho uma dúvida se essa redução desse acidente de trabalho ou não, que aconteceu comigo há muitos anos, gerou uma deficiência. A gente pode tentar trazer um conceito mais prático para o nosso ouvinte, e dizer assim: você ficou com limitações? Essas sequelas trouxe limitações? Sim, eu não consigo mais levantar o braço, eu sou destro, e se eu ficar muito tempo, por exemplo, com um peso aqui, ele acaba caindo porque os nervos abrem. Eu não sou médico, né? Uhum. Então, o médico vai analisar essa parte. E a parte social, que é a segunda etapa, por isso que é biopsicossocial, olha o corpo, olha o indivíduo como um todo, ele vai ver como ele é inserido socialmente na sociedade. Social, sociedade, como ele vive o cotidiano. Eu sempre falo para os meus clientes assim, eu tenho me especializado nesse benefício, eu falo assim: narra para mim o seu dia. E é mais ou menos, o INFBRA vem isso, é uma análise bem detalhada médica, onde o médico vai analisar ponto a ponto e vai ver: você amarra os tênis sozinhos? Essa é uma das perguntas. Doutor, e essa análise, ela é feita por médicos do INSS ou já assim só vai conseguir esse benefício depois de ingressar com uma ação para, vamos dizer assim, um perito judicial fazer essa análise? Nós não podemos, né, isso também é uma coisa bastante importante para deixar claro para o ouvinte, nós não podemos pedir nada no judiciário sem passar pelo INSS, é uma regra. Tá? Nós temos que pedir, e se for deferido, obviamente está deferido, se for concedido o benefício. Se ele for indeferido, dependendo do motivo e de como foi montado aquele processo administrativo no INSS, você pode levar para o judiciário. Esse é um ponto importante. Por quê? É importante você criar um histórico de todo documental médico para que você forneça informações para o médico. Nós temos no nosso escritório um médico assistente perito. Então, eles, na verdade, são mais, né? Mais de um. E eles trabalham em conjunto, analisando tudo isso. Então, eu tive visão monocular, que é uma que está com a nova lei que saiu agora, o STF regulamentou, modulou os efeitos dessa lei. Desde quando? Eu sou deficiente? Não sou? Não, você é deficiente. Mas para confirmar essa deficiência, você tem que passar pelo médico e passar por uma questão social. O que você não consegue fazer? Geralmente, aquele que tem visão monocular, ele não tem o senso de profundidade. Então, com um olho só, ele enxerga, né, ainda bem, mas às vezes ele acha que ele está pegando a garrafa aqui, ou ele está colocando um chá aqui, ele acha que ele está colocando aqui, mas ele não consegue ter essa profundidade. Isso já é uma limitação. Né? Então, essa parte social, que vai ser analisada por um perito médico, o perito médico faz a perícia médica no INSS, e o perito social vai analisar quais são as barreiras que ela não consegue vencer decorrente das limitações, e principalmente, se essas limitações são de longo prazo. Essas barreiras são de longo prazo. Por quê? Se elas não são superiores a 2 anos, elas tendem a mostrar que aquilo vai ser revertido. Né? Talvez a pessoa vai ficar um tempo numa cadeira de rodas, acamada, mas depois de 1 ano de fisioterapias, acompanhamentos e todo procedimento médico, terapêutico, ela vai recuperar. Então, ela não teria esse direito. E isso também, aproveitando aqui o gancho, não é o tema do nosso assunto, mas serve para o BPC-LOAS, aquele benefício de prestação continuada para aquele que tem uma deficiência e não tem condições de se sustentar
de forma digna. Então, num estado de necessidade e vulnerabilidade, tem direito a receber um salário mínimo por mês de um benefício assistencial. Então, só para a gente voltar e recapitular, a deficiência tem que ser entendida num sentido muito mais amplo e de forma conjugada. Nós temos que analisar o indivíduo como um todo. Então, muitas vezes a pessoa tem deficiência, mas ela é leve. Muitas vezes a pessoa tem deficiência, acha que é moderada porque ela se esforça, e na verdade é grave. Nós tivemos um caso super recente, explicando ainda, respondendo a sua pergunta, nós tivemos que dar entrada 4 vezes no INSS, porque o INSS reconhecia alguns períodos. Então, no primeiro PA, processo administrativo, nós conseguimos um período. Passou por uma nova perícia, sempre planejando antes com os nossos assistentes técnicos. Nós não somos médicos. A gente acaba aprendendo algumas coisas, mas nós não temos habilidade para isso. Nem podemos fazer. No terceiro momento, a gente conseguiu um outro período, e finalmente no quarto. Então, a gente conseguiu fechar o tempo dele, né, provando que realmente ele tinha essa deficiência e já era grave. Era uma deformação no pé, muito grave, mas ele trabalhava. Oh, mas espera aí, deficiente trabalha assim? Foi o que a gente acabou de falar. E finalmente ele conseguiu aposentar. E aqui já vou dar um pouco da cereja do bolo. É uma aposentadoria que paga o benefício integral. O que é isso? Não é o teto da aposentadoria, isso é o teto do benefício previdenciário. Mas na forma de cálculo, paga-se 100%, paga-se a integralidade, a pizza inteira daquilo que ele teria direito. Porque se é uma aposentadoria comum, normal, ordinária, como a gente fala, ela tem uma glosa, ela entra dentro de uma equação que reduz, aqui não adianta a gente entrar em detalhes, mas ela reduz o valor. E é isso que está sendo discutido agora judicialmente, se a lei realmente previu essa especialidade. Aqui eu vou deixar a minha parte como jurista, eu acho que discutir isso, sinceramente, eu falo com muita dor no coração, é discutir sectos dos anjos. A lei excepcionou, a lei especializou esse pessoal, porque eles precisam dessa diferenciação. Não é privilégio, é direito. É direito da pessoa com deficiente. Ela não tem as mesmas condições, como eu disse no exemplo, de subir essa escada. Tentar equiparar, né? Exatamente, trazer o máximo de igualdade possível. Então, e essa pessoa tem que recolher, essa pessoa tem que, de alguma forma, contribuir. Então, discutir isso, se tem, realmente, se a lei não esqueceu de tirar e colocar a pessoa com deficiência num patamar de desigualdade para depois tentar ao máximo trazer uma igualdade entre os demais cidadãos da sociedade, é muito triste, né? Então eu só fiz um desabafo aí como jurista, tá? Perfeito. E uma dúvida, doutor. Essa contribuição, ela tem que ser sempre como PCD? Ou vale aquela contribuição que você já fazia antes? Muito bem. A deficiência pode ser congênita, desde de nascença, que a gente fala, né? No português aí mais chulo, né? Mas ela pode ser adquirida não, ela pode acontecer no meio depois de um acidente ou uma síndrome que aparece já no meio da vida, né? Nós temos uma colaboradora no escritório que tem síndrome de Crohn, acho que é isso. E ela agora, ela já usa até o crachá. Hoje eu esqueci de trazer, depois se tiver aí o crachá, porque nós estamos no mês de abril, o abril azul, por conta dos autistas, exatamente. Eu vou vestir aqui, honrando eles aí, então, para quem estiver assistindo, pai, mãe, ou até mesmo os autistas. Mas, respondendo a sua pergunta, pode ser uma aposentadoria da pessoa que já tem, desde que nasceu, essa deficiência, que vai ser apurada se é leve, moderada ou grave, para definir o tempo que ela vai poder se aposentar, ou ela pode ter ao longo da vida, vamos colocar no meio da vida, 40, 50 anos, que se tem hoje como meio da vida aí, ter acontecido essa deficiência. E ela tem a mesma valoração, passa por um exame médico, social, né, pericial, e depois vai ser analisado se pode. Então, eu costumo dizer que se a gente dividir uma vida de uma pessoa com 50, 60 anos, no metade dessa vida, com 25, 30 anos, ela teve uma deficiência. Esse tempo é o chamado tempo sem deficiência, né? Mas ele é o tempo turbinado. Existe uma tabela de conversão na lei que fala, esse tempo aqui também não pode ser considerado só como comum. Então ele turbina um pouco tempo. Ele não é o mesmo, ele não traz essa aposentadoria tão mais perto quanto aquele que já era PCD desde nascença. Mas ele turbina, ele encurta um pouquinho mais o caminho para conseguir atingir o objetivo da aposentadoria. Então, não precisa ser PCD desde sempre. Exatamente. E, doutor, assim, só para a gente fazer uma comparação, no começo a gente estava falando aqui, se eu não me engano, você disse que para homens seriam 60 anos de idade, se fosse aposentadoria por idade, e para as mulheres 55.
comparando com uma aposentadoria comum, ordinária, qual que é a diferença? Para uma eu falo porque eu não sou especialista em direito previdenciário, então se eu falar a idade aqui, eu vou estar só chutando. Vamos Legal, assim não. Basicamente, a aposentadoria PCD para contribuição, para aquele que está contribuindo, que está pagando, não tem idade mínima. Então, eu tenho clientes no escritório já há um tempo, acho que 3 ou 4 anos atrás, que a gente aposentou, que ele se aposentou com 45 anos. Então, ele já tinha essa condição de nascença, não tinha idade mínima. Então, essa é a vantagem. Então, a diferença, para responder de forma objetiva e ficar clara, aposentadoria por idade, o próprio nome diz, precisa ter a idade e, obviamente, também o requisito da deficiência, como a gente já falou. Mas, na aposentadoria por tempo de contribuição, ela pode ser muito antes. Eu volto a dizer, tem casos reais conosco, no nosso escritório, de pessoas com 45, 50 anos se aposentando. Normalmente, aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, PCD. Tá Acho que certo. deu para entender. O que eu queria saber, assim, por exemplo, uma pessoa que não tem deficiência, Ok. se ela for aposentar por tempo de contribuição, qual que é o tempo, por idade, qual a idade que ela precisa para aposentar? Ah, sim, para homens e para mulheres. Um comparativo. Tem a tabela progressiva agora, dos homens, mulheres 62, homens 65, né? Aí a gente vai tendo um aumento, porque a lei fez como se fosse uma transição, para não prejudicar aqueles que vão ter estavam próximos da aposentadoria, a cada ano aumenta meio ponto e tal, e isso vai chegando vai chegar a um limite. Mas hoje, então, hoje para homens, a gente pode falar que são 5 anos a menos. Exatamente. De mas idade. tem que ter o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Isso é geral. Tanto tanto para quem vai aposentar, vai tentar a aposentadoria como PCD, como para as pessoas que vão tentar aposentadoria sem ser PCD. Exatamente. É o mesmo prazo. Aí aqui cabe, a gente nem falou sobre isso, mas é interessante. Existe um trabalho, né, que um advogado especializado faz, que é o planejamento previdenciário. Por que é bom esse planejamento previdenciário? Ele vai verificar todas as possibilidades de aposentadoria, vai verificar algumas irregularidades, as datas prováveis e os valores também. Isso é muito legal. Dá para a pessoa se programar. Então, hoje, na parte da manhã, atendi um cliente que a gente mostrou para ele que ele tem 3 possibilidades de aposentadoria. Se ele conseguir um PPP, perfil profissional previdenciário numa empresa, e comprovar uma atividade exposta a agentes insalubres e periculosos, ele vai ter a aposentadoria especial, que a gente fala, ou a conversão de tempo especial em comum, etc. Se ele conseguir provar a deficiência, em grau leve pelo menos, ele se aposenta em tal data com tal valor. E se ele não conseguir nem o PPP, nem a parte médica, né, um histórico médico ali, consiga provar a deficiência pelo menos no grau leve, ele ainda tem a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição. No dele vai ficar quase perto da aposentadoria por idade, mas um ano antes, então tem essa vantagem. Então veja, um único caso de uma única pessoa é personalizado. Então eu posso te falar as regras gerais, mas o importante é o ouvinte procurar um advogado especialista em aposentadorias, porque ele vai ter, o direito previdenciário dá essa possibilidade da pessoa planejar qual é o melhor, quais são as possibilidades, datas e valores. Então é bem bacana isso. Temos perguntas, Betinho? Sim. Não, tá certo. O Leandro já tinha comentado, feito uma pergunta onde foi respondida, né, na questão da pessoa ser PCD aposentar e continuar trabalhando, né, onde já foi comentado. Mas ele também expõe a questão, existe ainda muita fraude no sistema, prejudicando até pessoas que precisariam mesmo do benefício? Infelizmente existe, né? A realidade é essa, né? Tem fraude de todos os lados, né? Em todos os pontos aí de contato entre vamos chamar esse relacionamento jurídico entre as partes. Mas me chamou a atenção que talvez possa ajudar esse ouvinte, não é bem a resposta que talvez ele espera, mas se ele prestar atenção no que eu quero dizer, talvez se ele já for aposentado, isso não estava no nosso script aqui, doutor. Não estava. Mas talvez se ele já for aposentado, era dever do INSS ter analisado isso antes. Mas o INSS não vê. Então agora eu estou respondendo um pouco a pergunta dele, não necessariamente fraude, mas por conta do volume, etc. E o INSS não viu isso. Se ele tiver no espaço de tempo possível de revisão, a gente pode reverter essa aposentadoria. Então, as pessoas começam a entender que o PCD não é aquele que não consegue trabalhar, que tem uma doença grave ou que nunca... Não mistura aqueles conceitos de incapacidade por trabalho, de doença que é grave, doença que não é grave, estar acamado ou não estar acamado, tudo isso
consegue melhorar esse entendimento e, por exemplo, eu acabei de falar, a gente não pensou, mas pessoas que podem ter convertido as aposentadorias. Obviamente, como eu disse, o valor vai ser maior e como elas poderiam ter se aposentado antes, elas também vão ter direito a atrasados. Então, eu realmente não pus aqui, a gente não conversou sobre isso, mas foi muito boa essa pergunta, agradecendo ao ouvinte aí. Com relação a fraudes, existem, é o nosso sistema e cabe a nós, cada um de nós fazer a nossa parte, trabalhar sério, né, obedecendo princípios e valores, que isso é muito forte na nossa história, é a base de tudo, e procurar sempre alguém que já tenha experiência, que seja especializado, que eu acho que pode salvar até casos de quem já está aposentado. E, doutor, vamos entrar então no tema central aqui do nosso bate-bola aqui, nosso bate-papo, que seria essas vantagens, né? A vantagem secreta. E como se fazer esse cálculo, né? Para se conseguir essa vantagem que a aposentadoria do PCD não que disponibiliza, mas que tenta aproximar ali o máximo possível do cidadão comum. É uma parte um pouco mais técnica, mas eu vou tentar traduzir um pouco em linguagem mais simples, né? Comumente hoje, a gente já falou sobre isso, o INSS paga 60% da média dos salários de contribuição. O que a pessoa pagou ao longo da vida dela, né, de 94 para cá, eles somam e faz essa média e obtém 60%. Ou seja, a grosso modo, para entender, não é tecnicamente correto dizer isso, descarta-se 40% das contribuições. Das como se você estivesse contribuindo ali para R$1.000 de aposentadoria e no final você vai receber só 600. Sim, não é o ideal, mas assim, em português mais claro, é quase isso, você explicou direitinho, exatamente. Já na PCD, além da questão da vantagem do tempo de se aposentar antes, dependendo do grau da deficiência, olha que bacana, é 100% da média, foi quando eu falei, é integral. Que não tem a ver com teto, mas integral, isso ela paga a pizza inteira, não vai pegar uma fatia, um pedágio, como o pessoal fala. E o que é legal é que no cálculo você ainda tem direito de descartar 20% das menores, ou seja, você tem 100%, de repente a pessoa trabalhou num trabalho mais simples e que o salário era bem menor. Aquilo acaba puxando a média para baixo. Né? Lembrando de que das lições eu pulei matemática, mas depois que eu voltei a fazer previdenciário, eu tive que aprender matemática de novo. A média aritmética simples, soma-se todas as contribuições, divide pelo número delas, e é mais ou menos essa a fórmula. Né? E aí você pode descartar 20% das menores, ou seja, você vai ter contribuições mais gordas, maiores, e como você tirou ele, a média teria que ter essas 20, você também tira. Automaticamente a grandeza é diretamente proporcional, vai aumentar o valor do benefício, que já é integral, ou seja, é uma baita aposentadoria. Por isso que o que você falou mesmo, a gente falou mistério, né? É a vantagem secreta. A vantagem secreta, exatamente, que a gente tem. Mas temos desafios aí, né? Que é o próximo passo aí para trabalhar se o INSS tem aplicado corretamente, né? E aí, ele tem aplicado, doutor? Não tem. Há uma confusão ainda. E também, com todo respeito, eu vivo estudando, aprendendo todos os dias, com bate-papo, com chat, com curso, com livro, etc., com congresso, mas há uma confusão de peritos do INSS, médicos particulares, médicos dos próprios cidadãos que têm a deficiência, dos servidores públicos federais, dos juízes, ou seja, todas as pessoas que fazem parte dessa relação fazem uma confusão muito grande. Discutia-se até pouco tempo atrás se o PCD tinha capacidade laborativa. Então a gente tem alguns laudos na prática aqui. Quando se passa, seja por uma perícia médica no INSS, uma perícia médica judicial, lá com o juiz, quando já tem um processo, né? Já passou no INSS, não conseguiu e vai tentar no judiciário mostrar para o juiz que houve um erro aqui. O maior erro é o perito falar que ele tem capacidade laborativa. Pode até ser um dos elementos, mas ele não analisou, porque, como eu já disse aqui também, é uma análise, se não me engano, o Infibra tem mais de 20 e poucas páginas. Então ele tem que perguntar, você amarra o tempo sozinho, você cozinha sozinho, você fica muito tempo em pé, você consegue ficar muito tempo em pé, você pega ônibus, enfim, são perguntas simples do cotidiano. E depois da pontuação, vai revelar se há deficiência e se ela é de grau leve, moderado ou grave. Então, respondendo aqui, os desafios é que a gente consiga, com as legislações e principalmente com a mentalidade, a mudança, renovação da mente, entender que essas pessoas precisam ser analisadas com casos melhor. Então, o médico hoje trata você assim, sentou direito aqui, está falando, está ouvindo, está tomando água, vai trabalhar.
Não, mas o objeto da perícia, né, acaba sendo o seguinte: ele tem uma deficiência. Tem. Em que grau? Só que isso dá trabalho, isso demora, isso leva tempo. E o juiz acaba sendo induzido. E o pessoal do INSS também faz dessa forma. E às vezes o advogado não tem essa preparação. No final, soma tudo e dá uma injustiça, né? Uma sentença injusta, quando na verdade a pessoa precisa, como eu falei, nesse caso do INSS, que nós tentamos 4 vezes e fomos aos poucos conseguindo comprovar que havia deficiência, que ela era grave e que ele já estava aposentado. Já Então, tinha qualidade para ser... Já tinha e já preenchia os requisitos para se aposentar há quase 6 anos atrás. Nossa. E sofrendo para sustentar, trabalhando. A deficiência física era bem grave, era uma deformidade muito grande no pé. Então, dificuldade de ficar de pé, de carregar peso, de dirigir, etc. Dirigir já nem dirigia mais também, né? Então, tem uma série de questões aí para a gente analisar. Eu acabei falando um pouco, desculpa, tomei só a palavra, né? Isso, imagina, sobre o Infibra, né? Como que funciona o ponto-chave? É trabalhar bem essa questão base do histórico médico, procurar também escritórios que tenham esse amparo, esse auxiliar, assim como o juiz tem o auxiliar, que é o perito médico judicial, nós temos um auxiliar, um perito médico auxiliar que nos ajuda, nos assiste e nos orienta, né? Então, fazer até uma análise prévia. Às vezes a pessoa entende que tem deficiência, mas analisando com um pouco mais de cuidado os documentos e fazendo a entrevista ali, o advogado, você sabe, é o primeiro juiz da causa. Então, a gente já pode identificar se realmente ele tem ou não. Não dá para ter certeza. Aí vai para a parte médica e social, lembrando disso, que é essa análise biopsicossocial. Doutor, fugindo aqui também um pouco do nosso script. À vontade. Mas, falando aí de perícia, né? Então, se a gente... eu não atuo na área, mas, assim, vez ou outra aparece algum cliente que teve algum problema, né? E aí ele fala, eu fui na perícia e o médico nem me examinou. E aí, agora, há pouco tempo, eu nem sabia disso, mas o INSS, ele está fazendo perícia virtual agora. Ele tem convocado, às vezes até de sábado, né? A pessoa vai até uma APS, uma agência da Previdência Social, por exemplo, Pirassununga, e ali ela é atendida por um médico, talvez que esteja em Brasília, ou qualquer outro lugar do mundo, né? E ele faz. Para tentar... são vários alguns pontos, mas a própria federação, né, de médicos, a Associação Médica, já está discutindo isso com o MPF, porque eles entendem que isso não possibilita um exame geral. E é o que a gente defende como advogado previdenciarista. Muitas vezes, a deficiência ou a incapacidade para o trabalho não é visual. Não olho para a sua perna e vejo um monte de pino do acidente de moto que você teve. Às vezes é uma questão, as psicológicas são muito mais difíceis, né, de se comprovar. Por isso que é importante você manter no histórico. E a gente vai fazendo toda aquela... para ficar claro aqui também, não é técnico isso, uma contação de história baseada em provas e juntando todo esse arcabouço médico. Há essa discussão. Por outro lado, a própria legislação médica fala que a telemedicina é válida. Então, pode ser feito um laudo, pode ser feita uma consulta. Eu mesmo já fiz uma consulta médica e à distância. O médico viu, era uma questão de pele e tudo mais. Tal. Não, beleza, faz o exame, deu a guia e tudo mais, seguiu. Então, assim, é uma questão que a gente tem que evoluir, a gente tem que testar. Eu só penso assim, eu vou deixar a minha parte como 20 anos trabalhando com isso e sendo especialista em direito previdenciário. Na prática, se a presencial já é muito deficiente, vamos falar assim, na maioria dos casos, eu fico imaginando o que é a distância, né? Eu fico imaginando. Então, muitas vezes eu acho que não deveria ser validado isso, mas tem portarias, tem normativas para isso. Mas o próprio Conselho Federal de Medicina tem questionado isso junto com o Ministério Público Federal, se isso tem validade, se isso tem efetividade, se garante o direito da pessoa assistida ali. E para os advogados, a gente é um argumento, baita argumento, para a gente discutir, né? Falar, olha, o médico só olhou, né? Então, doenças ali que não tem uma incapacidade laborativa ou uma deficiência, ficam bem difíceis. Principalmente as que não são visuais, né? Principalmente, as doenças não visuais são bastante complexas aí da gente analisar. Por isso que vale a pena ter um assistente médico, né? Vale a pena ter um advogado especialista nisso e montar todo um plano para que as coisas não aconteçam de forma desenfreada, né? O que tiver no nosso controle a gente tem que fazer. Tem mais uma pergunta, Betinho? Sim. Algumas estão sendo respondidas aqui, né? Então... Que bom.
A Renata, é até interessante que ela está comentando aqui no WhatsApp, nessa questão da pessoa que é CPCD, se o doutor conhece, se o governo dispõe, algumas empresas talvez, né? Alguma inclusão, assim, a empresa tem a vaga, mas não tem o profissional. Se realmente tanto o governo ele consegue incluir com curso, alguma coisa, facilitar para essas pessoas já poder também se incluírem, mesmo aposentadas ou não, né? Então a pergunta diz respeito a se tem uma garantia da lei com relação à inclusão no mercado de trabalho? Sim, no mercado de trabalho. A gente tem algumas legislações, mas a gente tem um preconceito muito forte ainda, né? De que o deficiente não produz, de que o deficiente não trabalha. A verdade é essa, né? Eu gosto de ser muito franco, honesto. Às vezes eu sou criticado por isso, mas não adianta a gente ficar embelezando a pílula, né? Dourando a pílula aí, mas é a realidade. A gente vê isso no dia a dia. A gente vê alguns absurdos, assim, por exemplo, com os autistas que têm aquele autismo que... Agora não estou se falando mais em espectro ou grau, mas algo mais grave, né? Às vezes ele vai passar pela perícia e ele passa com medicação. Então ele está bem, digamos, naquele dia. Mas o dia a dia dele na escola, a mãe dele vai buscar ele sempre. Talvez que ele não quer ir na escola, que ele acaba, de certa forma, agredindo verbal, fisicamente, outro colega. Mas tentando responder isso, o preconceito, né, a mudança de mentalidade, já falei aqui, é a chave de tudo, né? Porque a gente tem que começar a entender que essas pessoas têm direitos, né, e podem chegar ao mais próximo possível dessa igualdade. Esse é o efeito da lei. Vai ser sempre um pouco utópico, mas a gente pode chegar mais próximo. Existem leis, né, que prevê a criação de cursos, sim. Por exemplo, a gente pode falar a PAI, o próprio CRAS indica alguns cursos de formação, alguns cursos de reabilitação, de adequação, no PAT, no Programa de Atendimento do Trabalhador, nas prefeituras tem. Então, hoje, com a IA aí, se essa ouvinte colocar assim, eu não vou conseguir dar nada específico aqui em Pirassununga, mas colocar assim, cursos para a inclusão, né, de pessoas com deficiente, PCD, na região de Pirassununga. Eu acho que você consegue até, na IA, eu acho que, desculpa interromper, Claro. doutor, mas consegue até avançar no próprio tipo de deficiência. Dá para você ser mais específico, inclusive. Exatamente, Não é? dá para a gente fazer isso. Eu estou criando uma ideia aí exatamente para a pessoa ir respondendo alguns questionários que vão indicar se há uma deficiência, se ela é leve, moderada e grave. Ainda está em projeto, mas logo a gente vai tentar beneficiar o cidadão aí, a pessoa que tem essa deficiência para ajudar. Porque eles são realmente, ainda respondendo a pergunta do ouvinte, ouvinte, né? Além de existir esse estigma, esse preconceito, existe o desconhecimento, né? Então, disso. Mas as leis estão cada vez mais inclusivas, né? Eu, como falei lá no comecinho, sou filho de professora universitária que viveu uma vida lutando pela inclusão dos surdos, né? Professora de Libras, enfim, a questão de ter a tradução, de ter legenda, de ter um intérprete de Libras, né, para participar da conversa. Então, eu acho que a nossa sociedade está caminhando nessa direção. Ainda há passos de tartaruga, mas, se Deus quiser, daqui a pouco há passos largos. Então, essa é a dica que eu dou para ela, acho que vale a pena a gente buscar. Você já está falando aquilo que eu acabei de falar, Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, né, Central de Pirassununga, é esse, Betinho? Esse que você está pesquisando é de Pira? Esse é uma inauguração de um CRAS aqui em Pirassununga. O CRAS vai poder indicar, né, além de ele fazer o cadastro único, né, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, ali seria um comparativo do Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS, para quem contribui para o INSS, é aquele cadastro onde se coloca as pessoas que têm baixa renda, né, que comprovam essa questão da baixa renda, e podem se inscrever no programa por exemplo, do BPC Loas, deficiente ou idoso, né, que precisam ter ali o mínimo de um salário mínimo por mês para poder ter uma vida digna ali. Agradeceu aqui a resposta. Que bom. Que bom, eu agradeço também a participação. Doutor, vamos avançar ali, voltar um pouco, né? O senhor já deu uma pincelada nessa questão da avaliação biopsicossocial, né? E falou também ali que é necessário fazer como se fosse um livro da vida, né? Muito bom essa. Vou pegar essa ideia sua. Muito boa, livro da vida. Anota aí. Que ali, vamos dizer, seria ali seu histórico, né? Relacionado aos seus problemas. E o que seria necessário a gente incluir nesse livro?
vamos assim dizer. Eu costumo dar uma dica muito legal e funciona, né? E eu falo com carinho isso. As pessoas leigas não são burras, não é isso. Ela não entende de determinado assunto. Então eu falo, pega um saquinho do supermercado e guarda tudo que tem a ver. Se tomou um remédio, uma injeção na farmácia, tira uma nota fiscal daquilo e a receita, o receituário médico. Pegou o remédio no postinho, recebeu algum tipo de... Enfim, tudo que se relaciona. Passou no médico, né? Eu esqueci o centro lá, No 100? o 100. Passou no 100 e foi encaminhado fazer um exame. Guarda o encaminhamento do exame e vai guardando tudo isso, porque depois a gente consegue fazer esse livro da vida. Falou, olha, em 2002 ela começou a sentir uma dor assim, que evoluiu, que fez o exame tal, de tal. E uma coisa que me chamou muita atenção foi de uma cliente que era muito simples, mas ela foi diagnosticada com fibromialgia, que é uma lei também, uma daquelas esparsas que eu falei, que a fibromialgia hoje pode ser considerada deficiência. Mas lembrando que tem que ter uma análise biopsicossocial, análise médica e análise... Essa análise ela é indispensável. Sim, indispensável. E é um dos maiores erros do INSS. O INSS dificilmente faz isso. Quando faz de forma correta, e quando faz, às vezes identifica um grau que é grave para leve. Ou vice-versa, pode acontecer também. A gente tem honestidade suficiente de falar, não, o grau aqui, conforme as indicações médicas, não é grave, como você fala, é médio. Por que não? Nós temos que fazer a nossa parte, como eu falei. Mas voltando a essa pergunta, né, esse livro da vida a gente pode formar com absolutamente todos, receituários médicos, passagens pelo 100, pelas farmácias, pelos postinhos de saúde, tudo isso. A gente vai conseguindo montar cronologicamente o que eu chamo lá no escritório de o método linha do tempo, onde a gente pega, nasceu Agnello em 1980, não é isso? Mais ou menos? Ô, louco, 82. Ah, tá bom, quase. 1982, né? Mas depois, com 3 anos, teve paralisia infantil. Poxa, com 3 anos, e aí tem lá. Então a gente consegue mostrar. E o que eu ia contar, o caso da fibromialgia, que eu me perdi, perdão, é que ela não tinha muitos documentos. Mas, nos últimos tempos que a gente foi com o nosso assistente técnico, ela foi voltando nos postos de saúde e foi, acredite, alguns tinham esses registros. E a gente foi formando todo aquele dossiê, aquele livro da vida dela, contou essa história, reuniu, e ela aposentou, pessoa com deficiência, sem o limite de idade, integralmente, descartando os 20%, devido à deficiência por fibromialgia. Perfeito. E foi no INSS, viu? Foi direto, foi administrativo. Foi administrativo. Foi um caso emblemático, a gente ficou muito feliz. Claro, os primeiros a gente sempre... Não foram só os primeiros no escritório, foram os primeiros no Brasil, depois dessa lei. Né? Então foi muito bem estruturado, a gente ficou bem feliz. Fizemos um bom trabalho aí, trouxemos um resultado, graças a Deus, para essa cliente. Doutor, uma última pergunta aqui antes das nossas... Partir para a fase do encerramento, né? Existe algum risco do PCD perder essa vantagem, de ter esse benefício calculado pelas regras gerais da reforma? Se tiver, quando isso pode acontecer? Tem. Pode ser e foi bom você ter perguntado isso, a gente realmente não tinha pensado tanto nisso, mas existe um tema, né, que é quando, explicando para o ouvinte também mais simples, que não tenha o conhecimento do direito, quando há muitos casos parecidos no Brasil todo, judiciais, para-se a discussão sobre aquilo e vai para uma turma nacional de uniformização. O que é uniformizar? É tentar tratar todos os casos de forma igual. Eu costumo dizer assim, para ficar claro. Se um ganhar, todos ganham. Todos no Brasil. E se um perder, todos perdem no Brasil. Foi aquela revisão da vida toda, Sim. ou algumas teses previdenciárias de revisão de benefício, etc. Então, esse é um tema 389. Né? O tema 389 da TNU, da Tribunal Nacional de Uniformização, a Turma Nacional de Uniformização, estava com a cabeça no tribunal, o STJ ou STF. É isso aí. A Turma Nacional de Uniformização quer derrubar isso aí. Né? Então, eles querem falar... Vou falar o português claro. Não. O PCD, que está lá na lei como especial, porque ele é desigual, ele tem como se aposentar por idade antes, porque o corpo dele não é igual ao do Agnello, do Carpes, né? E também as regras ali de cálculo do benefício, o valor que vai receber de aposentadoria por mês, a renda mensal inicial, a RMI que a gente fala, tem que ser mais... tem que ser a forma de cálculo que eu falei que é desvantajosa, né? Que é a forma de cálculo para todas as outras aposentadorias, que é 60% da média, que não pode ter descarte e tudo mais. Então, o que eu indico aqui, e aí seria o segundo ponto alto para todos os ouvintes, antecipe-se, programe-se.
planeje. Reúna os seus documentos, procure um advogado de sua confiança, especializado em direito previdenciário e, se possível ainda, em direitos das pessoas com deficiência, da inclusão, para que você se planeje, porque aqueles que já entraram e conseguiram, enfim, já têm um benefício, têm o direito adquirido, que você sabe, né, não vai poder ser mudado. Mas aqueles que não ingressaram, se vier uma decisão aí totalmente injusta e desfavorável, na minha opinião, né, se vier alguma coisa nesse sentido, que vai frontalmente contra a Constituição, contra todas as leis que estão se criando, vai ser um retrocesso monstro. E legalmente falando, juridicamente falando, a lei fez essa diferença justamente porque não foi esquecido. A tese do INSS é, não, mas esqueceram, o PCD tem que ter a mesma regra. Não, então ele não é PCD. Então, para que criou a lei da aposentadoria do PCD? Como assim? Não, mas a fórmula de cálculo... Então, é uma bagunça que se faz, é uma deturpação de uma interpretação, né, completamente equivocada, né, e que vai trazer malefícios aí para quem tem deficiência. Então, corra, vá rápido procurar os seus direitos, porque pode ser que isso mude. Tomara que não. Estamos lutando que não. A OAB fortemente aí já, acho que com a Amicus Curiae aí, como assistente nesse processo, vai defender, porque é uma exegese, é uma interpretação da lei extremamente equivocada e que vai trazer malefícios para todo mundo, né? Vai tirar esses benefícios que, na verdade, como eu falei lá no começo também, não se trata de benefício nenhum, se trata nem de privilégio, se trata de direito para incluir aquilo que a nossa Constituição já previu em 88, que é igualar essas pessoas o máximo possível, né? Tratando elas, os desiguais, como iguais. Até vou aproveitar aqui, ó, vou vestir agora no abril azul, né? Lembrando dos autistas aqui, então esse é um dos símbolos deles, né? É o que indica o autista, que não é uma deficiência visível. Nesse mês, para honrar vocês, temos muitos clientes autistas, pessoal da PAI também, que fez um baita de um evento agora recente, parabéns, né? Porque promove essa inclusão social, dá publicidade, traz informação e isso gera movimento para ação, para transformação da sociedade. Então, fica esse nosso apoio, honrando aí os pais, né, de autistas e os autistas também nesse mês. Perfeito, doutor. Doutor, estamos chegando aí já na fase final do nosso programa e queria aqui que parece que tem você tem uma novidade aí. Para quem nos assistiu no Instagram? Aqui, exatamente, nos honrou. O nosso Instagram é Carpes Matias, né? ADV, você pode seguir a gente para ter mais informações. E também eu vou dar para quem falar lá no direct, PCD, Pessoa com Deficiência. Eu vou enviar um hack, é um e-book com 5 dicas práticas, mais ou menos o resumo do que a gente falou, mas que tem uns segredinhos ali para quem tem deficiência ou quer entender um pouco mais sobre isso, seja colegas nossos ou alguém que já é aposentado, que pensa numa revisão, ou quem está pensando no planejamento de aposentadoria. Então vai receber um e-book, um livrinho digital curto, objetivo, mas que vai trazer informação que pode gerar transformação para essas pessoas. Então é só seguir a gente no Instagram e colocar lá no direct aquela mensagem, é isso, né? Isso. Me ajuda aí, porque eu não sou tão bom nisso. É isso mesmo, né? Falando PCD, a gente já vai enviar para vocês esse e-book, tá bom? Doutor, e aí, assim, para a gente deixar aqui, já deixou aqui o endereço aí no Instagram, né? O seu arroba. E onde está localizado o escritório aqui em Pirassununga? Nós temos 2 unidades. Aqui em Pirassununga, que atende a região, Porto Ferreira, Leme, enfim, Descalvado, essa parte. E temos também em Valinhos, que é uma cidade muito próxima a Campinas, então ela abarca ali Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, alguns clientes também já de Jundiaí. A gente fez essa questão estratégica para trazer um pouco mais, abarcar um pouco mais atender mais essas pessoas. Então, temos dessas duas cidades aí. O nosso Instagram já está aparecendo na tela aí já, né? Não. Vai deixar marcado, né? A gente vai deixar marcado. E o nosso e-mail é muito parecido também, é carpes, é o meu sobrenome, né? adv@gmail.com. Para não esquecer, meu pai dizia isso, um pirassununguense, que muita gente conheceu, o Rosendo Carpes Neto, ele dizia assim, é a segunda pessoa do verbo carpir. Então, eu carpo, tu... Carpes. Ótimo, é isso, para se lembrar de nós e, obviamente, a gente vai dar maior atenção se precisar, carpesadv@gmail.com, tem o Instagram também, o nosso site e se quiser tomar um café,
Vai ser uma honra nos recebê-los aí, vocês também, aqui em Pirassununga, ali no Secop, perto do São José, e também lá em Valinhos, que atende aquela região mais próxima lá de São Paulo. Perfeito, doutora. Quero aqui agradecer em nome do programa, da doutora Tassiane, que eu iniciei o programa e acabei nem falando. A doutora Tassiane, não, como a gente já tinha informado no último programa, ela não pôde estar presente hoje por conta de compromissos profissionais em outro estado. Então tive esse desafio hoje aqui, agradeço aí os ouvintes com perguntas que ajudaram o nosso programa, agradeço o doutor Marco por aceitar o convite e um prazer revê-lo, né, porque a gente é amigo, mas por conta dos compromissos, e o doutor morando em outra cidade, a gente fica muito tempo sem se ver pessoalmente. E a porta aqui do nosso programa está sempre aberta. Eu acho que direito previdenciário é um tema que sempre gera muita curiosidade do público em geral, porque afeta ali a vida das pessoas, né? Vamos dizer assim, é um momento que a gente mais precisa do Estado, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade para chegar lá. Exato. Então, muito obrigado, agradeço a audiência do nosso programa e terça-feira estaremos de volta aqui no nosso programa Radar Jurídico. Eu que agradeço também, um prazer e honra trabalhar com você de novo. Obrigado por tudo. Aos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, muito obrigado, os nossos seguidores, os nossos clientes, Betinho, toda a rádio aí, todo o meu time, né, os colaboradores, ninguém faz nada sozinho, então tem sempre gente por trás da gente, que nos empurra, que nos ajuda a carregar o piano, e principalmente a Deus, que tem nos dado sabedoria, né, inteligência, saúde para estar aqui, ajudando o próximo, e eu tenho certeza que você vai continuar tendo sucesso, porque você é uma dessas pessoas, né? Para mim foi uma honra trabalhar com você, eu que sou grato também, por ter tido muitas coisas aprendidas com você. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Valeu. Uma boa tarde. Muito obrigado. Tchau, tchau.